Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para fazer a revisão do Enem 2010, beleza? Pegue o seu caderno do Enem e abra na página 46 e vamos iniciar a primeira questão de Física. Primeira questão, questão do ITA. Qual dos conjuntos abaixo contém somente grandezas cujas medidas estão corretamente expressas na unidade do Sistema Internacional? Moçada, lembrando o seguinte, vamos direto a saber como é que se escreve uma unidade no Sistema Internacional. Temperatura é Kelvin, massa é quilograma, todo quilo é o casinho minúsculo. E aí apareceu um campo magnético, que é medido em Tesla, a indução magnética. E apareceu um Mzinho na frente, um M minúsculo. Esse M minúsculo não faz parte da unidade, é um submúltiplo e indica mili. Então, como você pode ver aí na lousinha, você tem 100 kelvins, 300 quilogramas e 4,5 vezes 10 a menos 3 Tesla. Alternativa E. Beleza? A letrinha que aparecer na frente da unidade não é uma unidade nova, e sim um múltiplo ou submúltiplo de uma unidade antiga. Valeu? Questão número 2. UFES. Um objeto é lançado verticalmente para cima e retorna ao ponto de partida em 2 segundos. Desprezando-se a resistência do ar e considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a altura máxima atingida pelo objeto? Então lembrando que se eu lancei o objeto, ele foi, voltou, ele gastou 1 segundo na subida, 1 segundo na descida. Então usando a formulinha da queda livre, tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. O tempo de queda é 1 segundo, a gravidade vale 10. Fazendo a substituição, você tem que a altura, que é o H, é igual a 5 metros, alternativa B de bola. Beleza? Formulinha na vertical do movimento uniformemente variado. Terceiro exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com a mão espalmada, Ana empurra uma caixa de madeira contra a parede vertical, como mostra a figurinha que está aí na lousa, de modo a deixar a caixa em repouso em relação à parede. Então a velocidade é 0. Se a velocidade é 0, a resultante das forças tem que ser 0. Então olha o que você observa. A força que a Ana faz na caixa é chamada força da Ana. Tá aí. A parede responde com reação uma força normal, de igual intensidade à força de aplicação da Ana. Para baixo nós temos o peso da caixa, que anula a força de atrito gerada entre a superfície da caixa e a parede, não deixando a caixa deslizar para baixo. Assim, a alternativa correta é a alternativa C. Analisando as condições de equilíbrio da caixa, pode-se afirmar que a força normal exercida pela parede sobre a caixa anula a força exercida por Ana, enquanto o peso da caixa é anulada pelas forças de atrito. Dê uma olhadinha na configuração de forças. Ana empurra a caixa contra a parede responde com uma força normal. O peso puxa a caixa para baixo, que anula a força de atrito gerada pela caixa e a parede dirigida para cima. Valeu? Beleza. Quarto exercício. Caiu no Enem. Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, onde cada marcha é uma combinação de uma das coroas dianteira com uma das coroas traseiras, que a gente chama de catraca, são formuladas as seguintes afirmativas. Primeira, numa bicicleta que tenha 2 coroas dianteiras e 5 traseiras, temos um total de 10 marchas possíveis, onde cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteira com uma das coroas traseiras. Verdade. Uma coroa com mais 5 catraca e depois a segunda coroa com mais 5 catraca, totalizando 10 marchas. 5 marchas para cada coroa. Segundo, em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio. Isso vai fazer com que o operador diminua a intensidade de força, mantendo a velocidade alta na bicicleta. Isso é uma opção válida. Ou a terceira, em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de maior raio. Não, em uma subida íngreme, você pode ganhar em velocidade e perder em força.
Assim, você pode fazer o mínimo esforço possível, mas vai ter que dar mais pedaladas. E para isso, coloca a coroa de menor raio com a catraca de maior raio. Assim você dá 2, 3 pedaladas e o pneu da bicicleta gira apenas 1 ou 2 vezes. Valeu? Então a resposta certa para o número 4 é a letra A. Exercício número 5 da AFA. Um corpo de massa 2 kg e velocidade inicial de 2 metros por segundo desloca-se por 3 metros em linha reta e adquire uma velocidade final de 3 metros por segundo. Então você presenciou aí um sistema acelerado, né? Um corpinho partiu de 2 metros por segundo e atingiu uma velocidade final de 3 metros por segundo. Como você pode ver aí na figurinha que está aí na lousa. O trabalho realizado pelas forças que atuam sobre o corpo e a força resultante é respectivamente quanto? Bom, para calcular o trabalho, vamos utilizar a formulinha do TEC, Teorema de Energia Cinética, onde trabalho é igual a variação de energia cinética. Trabalho é energia cinética final menos energia cinética inicial. Substituindo a massa por 2 e cada velocidade com seu valor respectivo, o trabalho é então 5 joules. Agora, para calcular a força, vamos calcular a formulinha do trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. O trabalho é 5, a força ninguém sabe e o deslocamento é 3. Força é igual a 5 terços, ou seja, 1,6. Alternativa E. Exercício número 6. Universidade Federal Fluminense. Cada esquema a seguir revela as situações observadas imediatamente antes e imediatamente depois entre dois objetos. Nesses esquemas, a massa de cada objeto é dada em quilograma e a velocidade em metro por segundo. O esquema que corresponde à colisão perfeitamente elástica está em qual opção? Nesse exercício, você tem que lembrar que a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade do sistema depois. Assim, eu vou chamar os corpos de A e de B, para ficar mais fácil. A quantidade de movimento do sistema A mais B antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema A mais B depois da colisão. Então, para verificar qual delas é a certa, porque não tem como fazer isso só de olhar, tem que fazer a continha. Então, vou substituir M pela massa, V pela velocidade e ver qual dessas opções eu tenho quantidade de movimentos iguais no começo e no fim. E verifico que a letra A é a correta. Dê uma olhadinha na resolução que está aí na lousa. Massa de A vezes velocidade de A, mais massa de B vezes velocidade de B, é igual a massa de A vezes a nova velocidade do A, que é após a colisão, mais a massa do B vezes a nova velocidade do B, que é a velocidade que ele adquiriu após a colisão. Valeu? Exercício 7, também caiu no Enem. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta de vidro, por a qual passa um tubo conectando água. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. Primeira, o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor? 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa? Ou 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Moçada, a única alternativa correta aí é a letra E. A primeira afirmativa que ele diz é que o reservatório, quer dizer, onde vai ficar a água quente, ter que ser metálico para conduzir melhor o calor. Não, ele tem que ter um revestimento com isolante térmico. Assim a água permanece quente durante mais tempo. Agora, o coletor solar, que é aquela placa, precisa realmente de ser coberta de vidro para que não resfrie rapidamente e tem que ser metalizada, pintada com uma tinta escura, porque a tinta quanto mais escura, melhor a absorção de luz, melhor a absorção de calor. Valeu? Então, alternativa certa, letra E. Exercício número 8, caiu na FUVEST. O esquema mostra 3 pilhas de 1,5 volts ligadas a um resistor de 30 ohms. O voltímetro e o amperímetro são ideais. Quais são os valores de tensão e intensidade da corrente marcada pelos aparelhos? Então, dê uma olhadinha nesse desenho que está aí na sua apostila. Eu vou modificar um pouquinho
E olha o esquema que a gente chega. Organizando melhor, eu tenho duas pilhas em paralelo, em série com uma outra pilha, ligada em série com o resistor, que está em paralelo com o voltímetro e em série com o amperímetro. Assim, o amperímetro marca a corrente total do sistema e o voltímetro marca a tensão elétrica do resistor. Observando melhor, as pilhas em paralelo mantêm a mesma DDP. Então eu tenho associação de 3 pilhas num total de 3 volts. A tensão elétrica U é igual a 3 volts que está sendo aplicada no resistor. Agora, para descobrir a corrente, eu uso o RUI. R é igual a U sobre I, onde U vale 3, o R vale 30 e o I só pode ser 0,1. Assim, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Nono exercício. Um jovem estudante com deficiência visual, para ler um livro, necessita aproximá-lo do seu rosto. Em sua sala de aula, não consegue ler o que está escrito diante do quadro negro. Qual a alternativa que melhor se enquadra na situação? Gente, esse estudante aí tem dificuldade de enxergar objetos distantes. Observe que para ler o livro, ele tem que chegar pertinho. E aí, ele não consegue ler o que está escrito lá na lousa, na frente. Que problema é esse? Alternativa C. O nosso estudante tem miopia. Ele tem dificuldade de enxergar objetos distantes, com isso a imagem se forma antes da retina e para corrigir esse problema necessita de usar lentes divergentes. Valeu? Número 10. Uma pessoa sobre a Terra pode ver o Sol, mesmo quando ele se encontra abaixo do horizonte, principalmente porque a atmosfera... O que acontece com a luz quando sai do Sol e penetra na atmosfera? A luz passa do vácuo para o ar. Ela muda de meio, com isso muda de velocidade, sofrendo o que a gente chama de refração da luz. Alternativa certa, D de dado. A luz refrata. E a nossa última questão da revisão do Enem. Caiu na FATEC. A figurinha que está aí na lousa mostra um raio de luz monocromática que se propaga do meio A, com índice de refração 2, para o meio B. Qual é o índice de refração desse meio? Primeira coisa, esse é o típico exercício que faz o aluno errar bastante, porque ele te fornece os ângulos com a superfície, sendo que o mais correto é você utilizar os ângulos com a normal. Então, a primeira coisa, vamos identificar o ângulo de incidência, que nesse caso é 37 graus, o ângulo de refração, que nesse caso é 53 graus, e aplicar a lei de Snell. A lei de Snell-Descartes. NA seno I é igual a NB seno R. NA é o índice do material A, vale 2. Seno I é o seno de 37, vale 0,6. NB é aquilo que eu quero calcular. E seno de R é o seno do ângulo de 53 graus, que é 0,8. Substitui tudo, o índice do B é igual a 1,5, alternativa D de dado. Galera, essa foi a nossa revisão do Enem 2010. Espero que tenha sido muito útil. Discutimos de tudo um pouquinho. E um grande abraço, boa prova, bom Enem e bom desempenho para vocês. Até a próxima.